Você é muito bem-vindo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Que o Senhor Jesus te abençoe grandemente. Se você ainda não é inscrito no canal Jaboque, se inscreva, ative o sininho para receber as nossas notificações, faça seus comentários, dá o seu like e compartilhe. Honrar a Deus é uma ação que o ser humano faz e que atrai muitas recompensas. Vamos ver sobre esse assunto logo após a nossa vinheta. Devemos honrar a Deus acima de todas as coisas. Vamos ao nosso tema de hoje, honrando a Deus, o Todo-Poderoso. Nosso texto base está em 1 Timóteo, no capítulo 1, verso 17, que diz: ao Rei Eterno, o Deus único, imortal e invisível, sejam honras e glória para todos sempre. Amém. Olha que texto maravilhoso. A Bíblia nos mostra que nós devemos honrar a Deus acima de tudo, acima de todos, acima de qualquer coisa. E honrar é um princípio que leva a pessoa a ter uma conduta proba, ou seja, uma conduta direita, uma conduta íntegra, honesta e honrada, uma conduta virtuosa e corajosa. Honrar é demonstrar crédito ou merecimento, é confiar, exaltar, reverenciar, levar às alturas. Honrar é glorificar, é uma demonstração de consideração a uma pessoa que distingue das outras, ou até mesmo uma demonstração de respeito. Nós vamos ver alguns significados de honra na palavra de Deus. Vamos ver, por exemplo, a honra como recompensa. Romanos capítulo 2, versos 6 e verso 7, Paulo mostra: Deus retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Ele concederá a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Então nós vemos honra como recompensa. Nós também vamos ver honra como demonstração de respeito. Paulo ainda em Romanos capítulo 13, verso 7, fala assim: dai a cada um o que lhe é devido. Se imposto, imposto. Se tributo, tributo. Se temor, temor. Se honra, honra. Nós vemos Paulo nos falando: nós não podemos dever nada a ninguém, nós devemos dar o que é de direito de cada pessoa. Mas também Paulo fala sobre honra como demonstração de consideração. Romanos no capítulo 12, verso 10. Amai-vos dedicadamente uns aos outros com amor fraternal, preferindo dar honra a outras pessoas mais do que a si mesmo. A gente vê quando o Senhor nos ensina: eu preciso ter consideração com o outro, eu preciso considerar o outro até mesmo acima do que eu considero a mim mesmo. E a honra como demonstração de reconhecimento e glória. Vamos ver Juízes capítulo 4, verso 9. E disse ela: certamente irei contigo, porém não será tua a honra da jornada que empreenderes, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Sísera. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes. Então nós vimos Débora falando para Baraque que ela iria acompanhar ele à guerra, mas Deus daria a honra da vitória para uma mulher que foi a Iael. Nós somos servos do Deus Altíssimo. Nós devemos viver de maneira honrosa para agradarmos a Ele. Nós temos que ter uma maneira digna, pois nós somos representantes de Deus aqui na terra. Nós somos embaixadores de Cristo. Hebreus no capítulo 13, verso 18, o autor fala: orem por nós, estamos certos de que temos consciência limpa e desejamos viver de maneira honrosa
em tudo. É muito importante nós vivermos de maneira honrosa, porque ai daquele, a Bíblia fala, pelo meio de qual virá escândalo, por aqueles que por causa da sua conduta desonrosa, desrespeitosa, leva as pessoas a se escandalizarem de Deus, a não quererem até mesmo o evangelho. Deus, ele espera que honremos a ele, porque ele é digno de honra e ele honra, ele recompensa aquele que honra a ele, como ele disse ao sacerdote Eli. 1 Samuel capítulo 2 verso 30 nos mostra: portanto o Senhor, o Deus de Israel, declara: prometi à sua família e à linhagem de seu pai que ministrariam diante de mim para sempre, mas agora o Senhor declara: longe de mim tal coisa, honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. É muito importante nós aprendermos a honrar o Deus Todo-Poderoso. É muito importante nós aprendermos a viver honrosamente diante dos homens e diante do próprio Senhor. A Bíblia, ela nos traz vários exemplos. Eu vou começar com os 24 anciãos lá no céu, honrando ao Senhor, porque o nosso Deus, o nosso Mestre Jesus, é digno de honra, ele merece toda a honra. Apocalipse no capítulo 4, verso 10 e verso 11 diz: os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam suas coroas diante do trono e declaram: nosso Senhor e nosso Deus, tu és digno de receber glória, a honra e o poder, porquanto tu és o Criador de tudo e por tua soberana vontade tudo o que há foi criado e veio a existir. Que tremendo você entender que o teu Deus, o Deus a quem você serve, ele é digno de honra e ele é honrado no céu. Vamos ver, por exemplo, os seres celestiais honrando ao nosso Deus. Apocalipse no capítulo 5, verso 11 e verso 12, que diz: então reparei e também ouvi a voz de grande multidão de anjos ao redor do trono e dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhares e de milhões. Eles proclamavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber a plenitude do poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. E aí a gente vê, eles estão lá no céu exaltando, adorando e honrando ao nosso Senhor. E a gente vê também que aqui na terra os homens adoraram a Deus, que a Bíblia deixa registrado, e nós temos esse privilégio, nós somos convidados a honrar ao nosso Senhor. Mas a Bíblia, ela nos mostra Daniel honrando a Deus diante de Nabucodonosor, o rei da Babilônia. Nabucodonosor, ele teve um sonho e ele se esqueceu daquele sonho, mas ele ficou até atormentado e queria que revelassem a ele tanto o sonho como a interpretação. Vamos ver Daniel capítulo 2, verso 27 e verso 28, que diz: respondeu Daniel na presença do rei, dizendo: o segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem declarar ao rei, mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Ele, pois, fez saber o rei Nabucodonosor o que há de acontecer nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça que tiveste na tua cama são estes. E Daniel, usado por Deus, ele revela ao rei Nabucodonosor, mas ele não pede honra a ele começa dando honra ao Deus dos deuses, ao Senhor dos senhores. Vamos ver também José também honrou a Deus
perante Faraó, o rei do Egito. Ele também interpretou o sonho que Faraó teve. Gênesis capítulo 41, verso 15, verso 16. E Faraó disse a José: eu tive um sonho e ninguém há que o interprete, mas de ti ouvi dizer que quando ouves um sonho, o interpretas. E respondeu José a Faraó dizendo: isto não está em mim. Deus dará resposta de paz a Faraó. Olha para você ver, pessoas que foram usadas por Deus para interpretar sonhos e eles deram a honra ao Todo-Poderoso. Eles não quiseram honra para si, não. O nome deles eram até, podendo dizer perante eles, insignificante, mas o nome do Todo-Poderoso deveria ser honrado. O próprio rei Davi, ele fala para nós que nós devemos honrar ao Senhor. Salmo 68, verso 34. Reconhecei e honrai a soberania do Eterno, cujo poder está na altura dos céus e cuja majestade se derrama sobre Israel, seu povo. Como é bom nós reconhecermos que nós somos servos do Deus Todo-Poderoso. Como é bom nesta posição de servos, na posição de filhos, honrarmos aquele que é digno de honra. Aí você pode falar assim: mas como que eu posso honrar ao Senhor? Nós vemos que Davi, ele honrou a Deus todos os momentos, confiando no poder de Deus. Davi, ele honrou a Deus diante do gigante Golias, diante de todo o exército de Israel, diante dos exércitos dos filisteus e diante do rei Saul. 1 Samuel capítulo 17, verso 44 e verso 45, que diz: disse mais o filisteu a Davi: vem cá, e darei a tua carne às aves do céu e às feras do campo. Contudo, Davi retrucou ao filisteu: tu vens contra mim com espada, lança e escudo pontiagudo. Eu, no entanto, venho a ti em nome de Yahvé, o Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, que desafiaste. É muito importante você ter essa consciência de que você honra a Deus quando você confia nele. Em compensação, quando você não está confiando em Deus, você não o está honrando. A gente vê também que Paulo, ele honrou a Deus e ele nos ensina a honrarmos a Deus através de sermos agradecidos, através de sermos gratos. Vamos ver 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 18. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Paulo, ele está nos ensinando que uma forma de eu honrar a Deus é entender que eu tenho que ser grata a Deus independente da circunstância, do momento que eu estou vivendo. Mas também Isaías, o profeta Isaías, ele nos mostra que quando nós somos dedicados, quando nós somos sinceros ao nosso Deus, nós o estamos honrando. Isaías no capítulo 29, verso 13, eis que assim declara o Eterno: visto que este povo se chega junto a mim apenas com palavras, sem atitude, e me honra somente com o mover dos lábios, enquanto o seu coração está muito distante da minha pessoa, e a adoração que me prestam é constituída tão somente de regras e doutrinas criadas por homens. Precisamos aprender com o profeta Isaías. Nós honramos a Deus com o nosso viver. Nós honramos a Deus quando nos dedicamos a Ele, quando somos sinceros a Ele, quando adoramos a Ele em espírito e em verdade. Mas também o profeta Isaías fala que nós honramos a Deus quando nós anunciamos a palavra dele. Isaías capítulo 42, verso 12, declarem um
honra a Yahvé e anunciem a sua glória em todas as terras sobre o mar. Isaías está falando, nós honramos a Deus quando nós falamos da palavra. Malaquias, o profeta Malaquias também nos ensina que nós honramos a Deus quando nós valorizamos a palavra do Senhor, quando nós valorizamos as ordenanças de Deus que Ele tem deixado para nós, como por exemplo, honrar pai, honrar mãe, honrar as autoridades. Nós honramos a Deus quando valorizamos o que o Senhor nos manda fazer. Malaquias capítulo 1, verso 6 fala, ora, o filho deve honrar o pai e o servo o seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou o Senhor e mestre, onde está o temor, o respeito reverente que me é devido? Questiona o Senhor dos Exércitos a vós, sacerdotes. Ora, sois vós que desprezam o meu nome. Então a gente precisa prestar muita atenção. Nós honramos o Senhor quando obedecemos ao que o Senhor nos manda fazer. E o Senhor, que é digno de honra, Ele quer ver no nosso proceder, na nossa sinceridade, a obediência, a honra a Ele. Quando Ele fala em Malaquias, Ele está falando, cadê a minha honra? E nós paramos um pouquinho, porque Jesus, Ele nos ensina a honrarmos a Deus, Ele nos ensina a obedecermos a palavra de Deus. Lucas capítulo 6, verso 46, que diz, e por que me chamais Senhor, Senhor, e não praticais o que eu vos ensino? Porque vocês me chamam de Senhor e vocês não valorizam o que eu ensino, vocês não obedecem o que eu ensino. Mas assim como Jesus, Ele nos ensina a fazermos a vontade de Deus, a obedecermos a Deus, Ele nos mostra que é importante nós fazermos a vontade do nosso Deus. Mateus capítulo 7, verso 21, nem todo aquele que diz a mim, é Jesus falando, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Pedro, ele nos traz, ele nos mostra, Pedro nos ensina que devemos andar em temor ao nosso Deus. 1 Pedro capítulo 1, verso 17, diz assim, ora, se invocais como Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada pessoa, procedei com sincero temor reverente durante a vossa jornada terrena. Nós chamamos o nosso Deus de Pai. E se nós chamamos o nosso Deus de Pai, nós temos que ter um procedimento sincero, nós temos que temer, nós temos que amar reverentemente ao nosso Deus enquanto nós estamos caminhando nesta jornada cristã. E Salomão, ele nos mostra com o que nós temos, com o que Deus nos deu, nós devemos honrar a Deus. Provérbios capítulo 3, verso 9, que diz, honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos. Nos mostra que eu não tenho que ter o meu coração apegado àquilo que o Senhor já me abençoou, mas eu preciso honrar ao Senhor com o que eu tenho. Salomão, ele nos mostra que nós honramos ao Senhor quando nós ajudamos o necessitado. Provérbios capítulo 14, verso 31, o que oprime o pobre insulta aquele que o criou, mas o que se compadece do necessitado o honra. Nós precisamos estar atentos aos nossos procedimentos. Nós somos feitos para a glória do nome do Senhor. Nós vivemos para glorificar ao nosso Deus e nós devemos honrar ao nosso Deus. Eu vou começar a concluir. As pessoas que honram a Deus, assim como nós vimos no nosso estudo, as pessoas que honraram a Deus foram honradas pelo nosso Deus, porque o nosso Deus é um Deus fiel, o nosso Deus é um Deus justo. Apocalipse no capítulo 5, verso 13 diz, então ouvi
todas as criaturas que há no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, isto é, todas as criaturas do universo que cantavam ao que está sentado no trono e ao Cordeiro pertencem o louvor, a honra, a glória e o poder para todos sempre. Você é convidado a estar honrando ao Senhor, você é convidado a estar adorando o Todo-Poderoso. Que o Senhor Jesus te abençoe e até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jabaque. Vamos orar. Fica com Deus e Deus te abençoe grandemente.